Boa noite, Lucas. Boa noite, professor. Cadê seus colegas? O pessoal deve estar entrando aí agora. Vocês tinham algum compromisso até agora? Não, né? Não, é porque a gente tem prova de hemato amanhã, aí o pessoal deve estar... Estão na semana da P1, não é isso? Essa é a última prova amanhã. É porque essa geralmente é um pouco mais difícil mesmo. E a gente tem a aula o dia todo. Bom, eu vou esperar um pouco mais, né? Para as pessoas entrarem, né? Se você puder avisá-los. Ah, mais um, João Pedro. Tudo bem, João Pedro? Olá, professor, boa noite. Boa noite. Estão um pouco atrasados, hein? Muito bem. Bom, a gente tem que dar seguimento ao nosso conteúdo. Primeiro, boa noite a todos, né? A gente esperou um pouquinho mais aí para as pessoas entrarem. Já foi dito pelo... Como é que é o nome dele? Lucas, né? A respeito da prova de amanhã, mas vocês têm que, digamos assim, participar das aulas das outras disciplinas também, né? Isso faz parte do curso, né? Faz parte do curso. Então, nós vamos dar seguimento aí ao nosso conteúdo para falar de um tema de escolher com sabedoria e medicina, né? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Muito bem. Vocês estão vendo o slide? Por favor, responda. Sim, sim. Ah, obrigado. Veja bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre essa questão de como escolher com sabedoria em medicina, e usando ali temas relacionados à reumatologia. Vamos lá, que é uma disciplina que vocês fazem, né? Aqui é um caso clínico. O paciente de 60 anos procura atendimento por dor em joelho direito há uma semana, ao exame com sinais de flogose. Foi indicado artroscopia. A pergunta é: a conduta está adequada? Então,
procurou o médico, dor no joelho, flogose, foi indicado artroscopia. A conduta está adequada? Nós já mostramos esse slide aqui, antes da gente conversar sobre a resposta. Para escolher com sabedoria em medicina, nós vamos usar a evidência científica disponível, né? Avaliar a necessidade daquela intervenção, daquele procedimento, daquele exame, em qualquer teste ou procedimento proposto, né? Avaliar os riscos inerentes ali ao item que está sendo selecionado para a decisão, né? E também se existe duplicidade, né? no exame que vai ser feito, né? Um exame mais barato, um exame mais caro, levando em conta também os custos, né? Vocês lembram-se que a campanha de sabedoria, de escolha com sabedoria em medicina, começou exatamente por conta de um custo explosivo da medicina, né? Dos custos médicos nos Estados Unidos. Deve haver uma lógica que justifique a decisão tomada e decisões centradas no paciente. Quer dizer, tudo que a gente vai fazer, nós vamos conversar com o paciente, participá-lo, né? E, digamos assim, dentro da relação médico-paciente, convencê-lo da necessidade de fazer a intervenção, o procedimento ou exame. Como a lista das recomendações como é feita a lista das recomendações pelas sociedades, né? A campanha. Isso já foi dito também, e eu estou reforçando, né? Essas decisões, essas escolhas com sabedoria, essas recomendações que são colocadas pelas sociedades, como que elas são feitas, né? A sociedade cria uma força-tarefa para supervisionar a criação das recomendações. É adotado um processo com várias etapas, combinando metodologia de consenso e revisões de literatura para chegar às recomendações finais, né? Isso é feito da seguinte forma: itens, né, que podem suscitar dúvidas, que devem gerar recomendações, foram gerados por um grupo de especialistas em diversos ambientes clínicos usando o método Delphi. O que é um método Delphi? O método Delphi é um método em que várias pessoas opinam selecionando as questões. Não é apenas a opinião de uma, duas ou três pessoas. São várias pessoas que participam, respondendo a questões, respondendo a questionários, e ali você seleciona o que aquele grupo maior está dizendo que é importante, né? A partir daí, as recomendações com alta concordância de conteúdo e prevalência percebida, quer dizer, que foram escolhidas, avançaram para uma pesquisa com membros da sociedade, que compreendem mais de 90% da força de trabalho da especialidade. Então, aqueles itens selecionados, onde esse grupo de especialistas fez, respondendo a questionários, é colocado para os membros da sociedade e elas vão opinar se concordam, né, dentro de uma lista, quais devam ser ou participar de recomendações, né, com base nas informações dos membros relacionados ao acordo de conteúdo, impacto e classificação dos itens. Os itens candidatos avançaram para uma revisão de literatura. Então, aquilo que os membros da sociedade, quando consultados, colocaram como os mais importantes, vamos avançar para revisão da literatura, né? A força-tarefa discutiu os itens à luz da sua relevância para a especialidade, níveis de evidência para apoiar a sua inclusão e o resultado das pesquisas dos membros, e elaborou uma lista dos 5 principais. Quer dizer, dentro daqueles itens, 5 itens, normalmente, são selecionados como principais e geram as recomendações. A lista foi revisada por uma amostra de pacientes, quer dizer, o paciente também participa desse processo, né? Com patologias descritas, quer dizer, o paciente concorda que aquilo deva ser colocado também para a recomendação e aprovada pela diretoria da sociedade. Então, dessa forma, as sociedades no mundo todo, né, aderiram à campanha de escolha com sabedoria em medicina, agindo dessa maneira. Para mais detalhes, você consulta o site da sociedade, né? A recomendação, a pergunta que eu fiz, a resposta é o seguinte: não faça artroscopia com lavagem ou debridamento ou cirurgia de menisco, né, para pacientes com osteoartrite sintomática do joelho ou degeneração do menisco. Ele está dizendo para não fazer isso, não fazer isso. E quando isso é dito pela sociedade, é porque existe evidência científica, que é um trabalho
falando a respeito dos resultados da terapia cirúrgica com o tratamento conservador, não mostrando diferença, e aqui a recomendação com aqueles pontos que foram colocados ali, que subsidiam essa recomendação. Existe evidência consistente para indicar que lavagem por artroscopia e ou despedamento para tratar pacientes com osteoartrite de joelhos sintomáticas e ou cirurgia de menisco, né, para pacientes com degeneração do menisco, não é mais efetiva do que o placebo ou alternativas não cirúrgicas. Existe uma alta taxa de conversão de artroscopia do joelho para artroscopia total, artroplastia total do joelho, que aumenta com o aumento da idade, sugerindo ainda mais que a cirurgia artroscópica deve ser evitada em pacientes acima de 50 anos. Adicionalmente, a artroscopia é associada com riscos peri- e pós-operatórios e um custo considerável. Então, vejam, a recomendação da sociedade é para não agir dessa maneira, indicando procedimento cirúrgico. Então, isso é colocado como uma recomendação da sociedade. Essa sociedade é a Sociedade Australiana e da Nova Zelândia de Reumatologia. Alguma dúvida? Ou não? Tudo certo. Tudo certo. Então, vamos progredir aqui. Vamos lá. Aqui, progredindo. Aqui os artigos que subsidiam esse processo decisório, né? Tudo tem que ter evidência científica. Outro caso clínico. Um paciente de 45 anos com queixas esporádicas de dor articular que melhoram espontaneamente e atendido em seu consultório. Você pediria a avaliação de ANA? ANA é anticorpo antinuclear. E aí? Passo a bola para vocês. Vocês pediriam a avaliação do anticorpo antinuclear ou não, nesse modelo de paciente? Quem se habilita? Vamos ouvir alguém, então. Felipe, está ouvindo, Felipe? Felipe Navi está ouvindo? Eu queria saber de vocês, de um de vocês, se pede anticorpo antinuclear ou não. Vocês não estão fazendo a disciplina de reumatologia? Posso colocar o caso de novo? Óbvio. É simples. Vamos lá. Está aqui. É uma frase, está ali a frase. Dor articular, queixas esporádicas que melhora espontaneamente é atendida no seu consultório. É uma paciente de 45 anos. Você pediria a avaliação do anticorpo antinuclear ou não? Essa é a pergunta. A sociedade colocou isso como uma recomendação dentro da campanha de escolha com sabedoria. E aí? O que eu faço? Veja bem, em medicina, vocês estão no 7º período, né? Passaram aí da metade do curso. É um curso longo, mas vocês vão decidir no futuro o que vão fazer. Se pedem um exame, se não pedem um exame. E para eu pedir um exame, né, eu preciso saber para que serve esse exame, qual é o diagnóstico que pode ser feito com esse exame, se eu posso confirmar um diagnóstico através do exame ou não, que benefício eu tenho pedindo o exame, existe algum risco relacionado aí à realização do exame, e aí?
João Pedro está respondendo que acha que, nesse caso, não. Tudo bem, João, uma resposta. Agora, por quê? Se eu decidir sim ou decidir não, existe um porquê. Qual seria o porquê? Se eu não conheço para que serve o exame, jamais eu vou pedir, né? Se eu achar que para pedir um anticorpo antinuclear eu tenho que encaminhar o doente para a reumatologia, eu posso fazer isso. O colega da reumatologia é o especialista. Mas é isso que está sendo colocado. Quem colocou esse item é exatamente a Sociedade de Reumatologia, tentando, né, ajudar ali os seus especialistas a decidir. O João Pedro está respondendo, acho que nesse caso não, precisaria ter sintomas mais sugestivos, sintomas de artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, o raciocínio seu está certo. O raciocínio está certo. Vamos ver o que a sociedade colocou aqui para nos ajudar. Vamos lá. Vamos ver. Aqui, quando eu faço um teste diagnóstico, né, para confirmar ou excluir alguma patologia, eu levo em conta alguns pontos que se referem à sensibilidade, à especificidade, valor preditivo de um teste para a presença da doença. Existe cálculo, né, da sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo. É muito importante que o exame tenha uma sensibilidade alta, quer dizer, ele está positivo em determinada doença. E o ideal é que ele seja bastante específico também, que ele vai estar positivo somente naquela doença. Isso significa que é um valor preditivo positivo verdadeiro e também um alto valor preditivo negativo. Quer dizer, se o exame está negativo, ele exclui aquela possibilidade de doença. Isso é verdade em relação ao anticorpo antinuclear? Aqui são os padrões, né, que podem ser encontrados quando a gente avalia um teste positivo de anticorpo antinuclear. Aqui está falando da significância do teste, da avaliação do teste de anticorpo antinuclear, e existe um percentual da população normal que pode ter o teste positivo. Ele coloca ali, para uma diluição de 1:40, aproximadamente 30% da população normal pode ter um teste que ele chama de falso positivo, ou seja, não tem a doença, né? Por exemplo, uma doença autoimune, como lúpus eritematoso sistêmico, né? Mas tem o teste positivo. Aqui, um slide falando a respeito dos sintomas, né? Que estão relacionados ali à artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, dados clínicos que sugerem a possibilidade, digamos assim, mais evidente de uma doença autoimune, como lúpus eritematoso sistêmico. A nossa paciente não tem isso, né? Aqui, definições para a classificação de lúpus eritematoso sistêmico. Aqui, critérios para fazer o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, inclusive critérios imunológicos, né? Vejam que está ali um teste de anticorpo antinuclear acima do valor de referência, né? O lúpus pode ser provável, pode ser possível, doenças associadas, vejam lá, com o anticorpo antinuclear positivo. O lúpus vai ter um percentual alto, né, quando a doença está em atividade, né? Vejam lá o percentual alto, muitas vezes com título alto também, mas ele pode estar presente em outras patologias. Então, o diagnóstico diferencial deve ser feito. Quando o teste de anticorpo antinuclear está positivo e com título elevado e uma clínica sugestiva, nós muitas vezes vamos pedir outros anticorpos, né, que podem estar presentes caracterizando outras patologias, como está colocado ali. Então, se eu encontro o padrão homogêneo, eu posso pedir outros tipos de autoanticorpos. Se eu encontro o padrão nucleolar, se eu encontro o padrão periférico, se eu encontro o padrão citoplasmático. Aqui, critérios para diagnóstico de artrite reumatoide, também
E aí, no caso, existe a possibilidade do anticorpo antinuclear positivo também, né? Mas a gente tem o fator reumatoide, né, presente, o diagnóstico, o critério diagnóstico, e qual é a recomendação da sociedade, afinal? Não faça, não ordene ou não peça anticorpo antinuclear sem sintomas ou sinais sugestivos de doença reumática sistêmica. Quer dizer, você não deve fazer pedido de anticorpo antinuclear sem ter uma evidência clínica sugestiva, através de sintomas e sinais, de uma doença sistêmica reumática. No nosso caso, não tem isso, né? Uma queixa de dor articular esporádica que melhora espontaneamente, isso aí não fala a favor de uma doença reumática sistêmica, como, por exemplo, artrite reumatoide, como, por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico. Então, a recomendação da sociedade é não pedir, né? Aqui tem artigos que falam sobre isso, né? E aqui a evidência, quer dizer, a evidência não, a interpretação da evidência, falando que o anticorpo antinuclear está presente em pessoas saudáveis, e o teste do anticorpo antinuclear é somente útil em pacientes com sintomas e sinais de doenças reumáticas, onde ele pode ajudar na confirmação ou exclusão de uma doença do tecido conjuntivo. O teste de anticorpo antinuclear tem um alto valor preditivo negativo para excluir doença do tecido conjuntivo como causa do sintoma das pacientes. Entretanto, um teste positivo não tem um alto valor preditivo positivo para diagnosticar essas condições isoladamente. E outros anti-anticorpos, né, autoanticorpos, né, de teste são necessários para acuradamente diagnosticar e classificar essas condições, que foi o que eu mostrei anteriormente. Aqui, referências bibliográficas a respeito disso. Entenderam o raciocínio? Então, o João Pedro, você que respondeu aqui, né, eu fiz a pergunta a todo mundo, você respondeu, né, que bom, o teu raciocínio está certo, né? O que a sociedade fez foi mostrar subsídios, né, evidências científicas para corroborar esse tipo de atitude. Ok? Entenderam? Ok, João, entendi. Vamos lá, vamos progredir aqui. Uma outra situação. Outro caso clínico. Dor lombar, paciente com dor lombar, segundo episódio, restante, nada digno de nota, né? Você pediria exame de imagem? Ressonância nuclear magnética, tomografia de coluna lombrosacra ou não? É a mesma pergunta, né? Você atendeu um paciente com dor lombar, eu peço exame de imagem ou não? O que vocês acham que a sociedade recomenda? Essa sociedade é de reumatologia australiana e da Nova Zelândia. O que ela fala? É muito comum. O Lucas está respondendo que sim, pediria exame de imagem. Não, professor, acho que não. Esse sim era para outra pergunta, para se outra. a gente estava entendendo. Entendi, eu não tinha visto então. Então você não pediria o exame de imagem. E, poderia explicar por quê? Acho que é uma queixa muito, não sei, inespecífica, sem muita informação. Pedir um exame de imagem assim, uma ressonância, não sei. Acho que não. Ok. É muito comum, né, o paciente ser atendido por causa de dor lombar, né? Muito comum. Isso é muito prevalente na população, né? Na medida que a faixa etária aumenta, você tem uma chance maior de encontrar doença degenerativa, né? E a queixa também de dor lombar. Veja bem, a campanha de Escolher com Sabedoria em Medicina, ela leva em conta o benefício que nós podemos ter quando realizamos o exame, isso aí relacionado a um diagnóstico feito, até relativo, por exemplo, a prognóstico do doente, né, intervenções terapêuticas que vão ser decididas, e pesando também o risco, né, não
não seria tanto caso, mas, digamos, também se leva em conta o risco de uma intervenção cirúrgica, que foi o que a gente discutiu anteriormente ali com a artroscopia, né? E também o custo, né? O quanto eu aumento o custo da medicina e qual é a tradução disso, qual é o benefício disso, né? Vejam que quem está na ponta da linha, que é o médico que está atendendo, ele tem um poder muito grande, né? É natural que tenha, né? Isso chama-se autonomia do médico, para decidir o que ele quer fazer ali com o doente que está na sua frente. A gente nunca deve tirar a autonomia do médico. O máximo que a gente vai fazer é trazer informações para ajudá-lo a decidir. Mas ele tem autonomia ali na frente daquele doente de resolver o que vai fazer. Mas a medicina não permite loucuras, né? De você sair pedindo exames, um atrás do outro, né? Aumentando o custo da medicina exponencialmente, sem trazer benefícios para o paciente, né? Vamos ver o que a sociedade falou a respeito dessa situação. Vamos lá. Aqui é um artigo que fala de consequências iatrogênicas, né, de uma ressonância nuclear magnética para uma dor lombar aguda, né? Uma dor lombar aguda, no sentido de trazer informações, né, de anormalidades ali que podem estar presentes, que acabam contribuindo para o paciente ficar preocupado, tomar medicação de uma maneira, digamos assim, prolongada, né? Saber que tem uma determinada deformidade, quer dizer, ele chama isso de consequências iatrogênicas, né? A conclusão é que uma ressonância sem indicação, né, para uma dor lombar aguda tem um forte efeito iatrogênico, a despeito do status da radiculopatia. Ele está falando que deve ter cuidado com a realização de ressonância, que, quando não é indicada, não traz benefício e pode trazer desfechos piores, provavelmente. Aqui está colocando a recomendação da sociedade. Quer dizer, não faça imagem para dor lombar, né, baixa, né, em pacientes sem indicação de uma condição de base séria, né? Qual é o substrato disso? Muitos episódios de dor lombar, né, baixa, 90% não requer imagem. A imagem pode identificar sinais incidentais irrelevantes e aumentar o risco de exposição a desnecessário, algumas vezes, tratamento invasivo, em adição ao aumento de custo. Quer dizer, eu posso encontrar ali uma deformidade, né, na imagem e indicar cirurgia, por exemplo, né? Isso pode ser visto por um colega da neurocirurgia, indicar cirurgia, pode ser visto por um colega da ortopedia, indicar cirurgia. Quer dizer, ele está falando que isso pode ser desnecessário. Para paciente com dor lombar baixa e sem sugestão de condições de base sérias, não existe diferença significante na sua dor ou na sua restrição em relação aos desfechos entre imagem imediata quando comparada com cuidados usuais sem imagem. Aqui as referências bibliográficas para corroborar essa atitude, essa recomendação da sociedade. Ou seja, o que ele está dizendo é que não há necessidade de fazer. Não há necessidade de fazer. Eu posso estar criando os problemas com o exame de imagem, nesse contexto. E posso tratar isso de maneira conservadora. Repouso, analgésico, anti-inflamatório, e o quadro vai regredir. 90% vai ser resolvido dessa forma. Entenderam a recomendação da sociedade? Como que ela é construída? Sim. Muito bem. Vamos aqui para outra. Outro caso clínico. Aqui, o paciente atendido com bursite, você indica a punção com injeção de corticoide, diz que o procedimento não pode ser feito por você porque você não dispõe de ultrassom. A conduta está adequada ou não? Então, paciente com bursite, você indica fazer injeção de corticoide, mas diz que não vai fazer porque não tem ultrassom. E aí?
porque você não tem ultrassom, então não pode fazer isso. O ideal é fazer com ultrassom. O que vocês acham que a sociedade orientou? Você vê que ela Acho que deve fazer, né? Você acha que deve fazer? Acho que se o médico tiver confiança, habilidade. Mesmo sem ter, mesmo sem ser guiado por ultrassom. Acho que sim, não sei. Agora fiquei na dúvida, mas... Então, você vê um problema comum, né? Para quem atua na área. Vamos ver o que a sociedade falou. Olha lá, vamos ver o que a sociedade falou. Então, está aqui, ó. Aqui é uma publicação da Cochrane Universo, né, que ela faz publicações de revisões sistemáticas, meta-análises, né, de medicina baseada em evidência, e ela coloca ali como título, né, injeção de glicocorticoide para dor em ombro, às cegas, com referência anatômica, ou guiado por imagem. Então, ela faz uma referência da literatura sobre isso, uma revisão da literatura sobre isso, né? E a conclusão que ela chega é que não há diferença entre usar referência anatômica ou usar guiado por imagem. Baseado nessa evidência científica, né, o que a sociedade diz? Não use ultrassom para fazer injeções ali no acrômio, né, subacrômio, né? Que isto não está provado ter benefício adicional em comparação com a injeção guiada por referência anatômica. Ou seja, eu não preciso usar ultrassom para fazer a injeção com corticoide, para tratar a bursite. Aqui a referência, né? Ele cita ali a publicação da Cochrane, né? Não há evidência de alta qualidade para suportar a superioridade da injeção guiada por ultrassom, ou apenas com a referência anatômica. Há pouca, lá no final ele descreve isso, né? Adiciona custos e há pouca justificação clínica para usar ultrassom para guiar injeções para dor. Então, acho que quem falou foi o Lucas, né? O seu raciocínio está certo. O que a sociedade está mostrando é que existe evidência científica corroborando essa atitude, né? Corroborando. Eu botei o caso clínico ao contrário, quer dizer, não tenho ultrassom, eu não faço. E perguntei se a conduta estava adequada. Ok? Vamos ver aqui outra. Vamos ver aqui outra questão que a sociedade colocou também. Aqui as referências bibliográficas que foram colocadas. Outro caso clínico. Paciente atendido com dor articular, trociana negativo, né? Parecido com aquele primeiro lá. E aí você solicita pesquisa anti-DNA de dupla hélice. Então, veja só, ele está avançando um pouco mais. O doente veio com dor articular e trouxe um anticorpo antinuclear negativo. Eu devo pedir a pesquisa do anticorpo anti-DNA dupla hélice, né? Com o que já foi mostrado, o que a sociedade colocou, né? A conduta está adequada? Aqui, o que significa esses anticorpos anti-DNA, né? Dupla hélice são anticorpos que têm, digamos assim, uma especificidade maior para o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico e também são utilizados para avaliar a evolução da doença, né? Existem vários anticorpos anti-DNA dupla hélice e eles são usados nesse contexto para confirmar o diagnóstico da doença e acompanhar a atividade da doença. Aqui uma publicação falando do uso desses autoanticorpos para diagnóstico de doença autoimune, de lúpus, né? Eu já comentei antes. E a recomendação da sociedade: não peça anticorpo anti-DNA dupla hélice em pacientes que têm anticorpo antinuclear negativo, a menos que
a suspeição clínica de lúpus eritematoso sistêmico permaneça alta. Então, se o doente tem aquele quadro que eu mostrei lá atrás, sugestivo de lúpus eritematoso sistêmico, e eu fiz um ano e o ano dá negativo, quer dizer, ele tem uma clínica forte de lúpus e ele tem o ano negativo. Aí eu tenho autorização para pesquisar o anticorpo anti-DNA dupla S, que ele é mais sensível e específico para lúpus. Agora, se eu tenho um quadro clínico que não é característico e o doente trouxe um ano negativo, jamais há necessidade de pedir o anticorpo anti-DNA dupla hélice. Aqui, recomendações da sociedade e aqui as referências bibliográficas. Muito bem. Entenderam o raciocínio de questões colocadas em relação à reumatologia? Entendi, sim. Sim. Deixa eu só ver uma coisa aqui, só um minuto aqui. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta em relação ao que foi dito. Tudo certo, professor. Tudo certo? Tá. Aqui deixa eu só mostrar um outro caso aqui para vocês também. Vamos lá, deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Agora é uma outra sociedade de reumatologia, a americana. Olha só que interessante, né? Vamos ver aqui, só para exemplificar também. Caso clínico. Uma paciente de 38 anos procura atendimento por dor articular, ela tem um diagnóstico de artrite reumatoide. Devo prescrever anticorpos monoclonais para tratamento dessa doente ou não? Quer dizer, ela já tem o diagnóstico, está sendo acompanhada e veio ao médico falando ali que a dor não melhorou. E aí? Ela passa a ter indicação desse tipo de droga, anticorpo monoclonal? Vejam que é uma questão da especialidade. Normalmente, isso não vai ser resolvido pelo clínico, né? Nós não podemos exigir que um clínico decida isso, né? Talvez ele não tenha uma base suficiente para decidir isso, mas essa informação ela está disponível, inclusive como recomendação da sociedade, que eu vou mostrar para vocês. Né? Digamos assim, para isso existem os especialistas, né? Que a gente vai atender pacientes que têm ali uma determinada doença, algumas questões terapêuticas precisam ser resolvidas, o uso de drogas específicas, né? Por exemplo, anticorpo monoclonal, e precisa usar, não precisa usar, né? Isso acaba você referenciando para o especialista. Isso faz parte da vida do médico, né? Eu posso... vocês podem se perguntar assim, eu vou estudar e eu vou resolver isso, né? Quando eu atender o doente, eu não sou reumatologista, eu sou clínico, mas eu quero saber de tudo, eu vou resolver tudo. Esse raciocínio tem perigo, porque o médico ele não pode ser, digamos assim, intempestivo, né? Em perícia, em prudência, né? Ele não pode ser intempestivo de avançar em algumas coisas que ele não domina e existe risco, problemas que podem estar relacionados ali ao uso de determinada droga, efeitos adversos. Então, o médico tem que ter cuidado até onde ele vai. É óbvio que a informação
você acha essa informação, né? O que você deve fazer, o que você não deve fazer. Inclusive, eu estou mostrando aqui como recomendação da sociedade. Mas isso não lhe dá direito, né? Dentro dos limites que você tem de conhecimento, se não é a sua área de atuação, para você, eu vou resolver porque está escrito que é assim, então deixa comigo. Então, o médico está avançando o sinal ali do seu limite de atuação. E cada um de nós, né, vocês estão estudando. A faculdade ela tenta, e vai fazer isso, né, formar médicos generalistas, né, que possam trabalhar ali na atenção primária, médico de família, mas cada um de vocês pode e deve, né, mais adiante, né? Eu quero ser médico de família. Sem problema, é uma especialidade, faz residência médica e aí está trabalhando, zero problema. Eu quero fazer oftalmologia, vai fazer sua formação em oftalmologia. Eu quero fazer reumatologia, que é o que a gente está conversando, vai fazer sua formação em reumatologia. E assim é que, digamos assim, as pessoas vão escolhendo, né, de acordo lá com o seu interesse, né, questões pessoais, que área de atuação me interessa, a que eu vou me dedicar, né? Então, eu estou mostrando para vocês um item que é da esfera de decisão de um colega da reumatologia. Mas o que a sociedade fala a respeito disso, né? Para isso, eu preciso conhecer a doença, para isso, eu preciso conhecer quando eu indico ou não anticorpo monoclonal, para isso, eu preciso saber quais anticorpos monoclonais podem ser usados em artrite reumatoide, como é que o anticorpo monoclonal funciona ou não. Tudo isso faz parte da medicina, do conhecimento que eu posso obter, posso estudar, posso ter essa informação. Mas com cuidado para não avançar limites e fazer besteira, né? É como, Afonso, tem ali um abdômen agudo, deixa comigo que eu vou operar. Jamais, não é assim, né? Eu não fui treinado para fazer cirurgia abdominal. Se eu quisesse fazer cirurgia abdominal, eu teria feito cirurgia geral. Eu resolvi me dedicar à medicina intensiva. Então, dentro da área de medicina intensiva, eu tenho ali atuação, com limites. Passou, é um caso cirúrgico, eu vou chamar o cirurgião para vir ver o caso. Eu não vou botar o doente na sala e operar, né? Porque isso eu estou ultrapassando ali o meu limite de segurança. Dito isso, vamos ver o que a sociedade... Citarabino. Oi? Eu não entendi. Bom, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. O que a Sociedade de Reumatologia fala sobre isso, né? Olha lá, não prescreva biológicos para artrite reumatoide antes de um trial, quer dizer, de um uso, né, de uma intervenção terapêutica com metrexate, ou outros convencionais, drogas que modificam ali a evolução da artrite reumatoide, que são os chamados não biológicos. Então, está aqui, tem uma lista de drogas, que são os chamados drogas que modificam a doença, a artrite reumatoide, mas que estão como não biológicas. Então, tem várias drogas ali, que o paciente poderia estar fazendo uso ou não. Hidroxicloroquina, azotiaprina. Vejam que dentre essas drogas está lá o metexate. O que ele está falando? Não prescreva biológicos antes de ter um curso com metexate. O metexate está ali. E quais são as drogas biológicas que podem ser utilizadas? Quer dizer, se o doente não respondeu a essa classe de drogas, eu posso caminhar para cá. E ali eu tenho 3 anticorpos monoclonais: adalimumab, infliximab e o rituximab. São 3 drogas que são anticorpos monoclonais, onde existem trabalhos científicos de uso em artrite reumatoide, que não respondeu anteriormente. Mas olha o cuidado da sociedade. Antes de prescrever essas drogas, faça um curso com metrexate. Se o doente não respondeu, aí é essa história. Está ali, Aqui está dizendo a evidência, né? Evidência de alta qualidade sugere que metrexate e outras drogas não biológicas, convencionais, que modificam a artrite antirreumática, são efetivas em muitos pacientes com artrite reumatoide.
a terapia inicial para artrite reumatoide deve ser uma droga dessa convencional, não biológica, a menos que esteja contraindicada. Se o paciente tem uma resposta inadequada ao metrexate, com ou sem outras drogas não biológicas, durante um período de 3 meses, então a terapia biológica pode ser considerada. Exceções são pacientes com alta atividade da doença e fatores de prognóstico ruim, limitações funcionais, doença fora das articulações, seropositividade ou lesão óssea, onde a terapia biológica pode ser apropriada como tratamento de primeira linha. Está ali as referências bibliográficas. Ou veja, então, há mais uma vez a sociedade ajudando no processo decisório de como deve ser a intervenção terapêutica com uma droga, por exemplo, com anticorpo monoclonal para o paciente com artrite reumatoide. Isso está colocado como uma recomendação da sociedade, porque isso é um problema comum a ser resolvido ali em pacientes com artrite reumatoide e deve-se levar em consideração se o paciente já usou determinadas drogas, o custo dessa intervenção terapêutica é alto, então eu não posso sair prescrevendo para todo mundo, muito mais sem necessidade, e, mais uma vez, repito que isso acaba caindo na esfera do colega, né? Na área do colega da especialidade. Dúvidas? Tudo certo, professor. Então, vejam que são questões assim, complexas, né? São problemas comuns, algumas questões complexas, se eu peço exame, se eu não peço exame, se eu faço, indico cirurgia, se eu não indico cirurgia, né? Se eu faço exame de imagem, se eu não faço exame de imagem. Quer dizer, olha, a sociedade ela procura ajudar através dessa campanha de escolher com sabedoria em medicina, trazendo subsídios científicos, né, para corroborar ali o que você deve fazer na ponta da linha, né? E isso é bom para todo mundo, porque você está decidindo baseado ali em recomendações feitas pela sociedade, dentro da campanha. Ok? Alguma dúvida? Ou não? Tudo certo, professor. Tudo certo? Então, tá bom. Bom, essa maneira de apresentar o tema é uma forma de eu trazer para vocês o problema, abrir a questão e ver a opinião de vocês, né? E ver o que a sociedade ajudou a resolver, ou ela colocou como para ajudar o processo decisório, né? Procurando ajudar ali quem está na ponta da linha, atendendo a decidir com sabedoria, né? Que é o que a gente faz todo dia quando atende o doente, né? Ou procura fazer todo dia quando está atendendo o doente. É isso. Então, podem colocar o nome, a matrícula, um abraço para vocês, boa prova de hematologia para vocês amanhã. Na outra semana a gente se encontra novamente. Tá? Um abraço, hein? Tchau, professor. Obrigado. Um abraço. Espero que tenham gostado.